Bem-vindos todos. É o terceiro debate da RioAgora.org. Nós somos uma iniciativa partidária que reúne especialistas e tecnologia para formular uma agenda estratégica para o Estado do Rio de Janeiro. A nossa missão é entregar um plano de governo e planos de mandatos legislativos para os candidatos do Estado a governador, senador e deputados federal e estadual. A gente está aqui nesse lugar que é um marco da arquitetura modernista do Rio, né? E, portanto, um marco de um sonho de um certo Brasil. E eu queria chamar o Eloy Oliveira, que é o diretor executivo da RioAgora.org, para apresentar esse Dream Team, que vai, mais do que discutir desafios, ajudar a gente a construir soluções para o nosso Estado. Muito obrigada. Boa tarde, tudo bem, gente? Não sei porque hoje eu acordei com uma música na cabeça, que vocês devem conhecer, que fala que o Rio de Janeiro é bonito por natureza. Que beleza, não é? Só que se a gente não cuidar dessa natureza, desse meio ambiente e tudo mais, a coisa desanda. Então, para falar um pouquinho aqui quais que são os grandes desafios do meio ambiente fluminense, a gente trouxe realmente um time dos sonhos aqui. Começar pela Ana Toni, secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente, chefe, líder do COP30, que fez um trabalho incrível, viu, Ana? Maravilha, né? Aquilo ali foi demais. A gente trouxe também o Aércio Barbosa, da FASE, que tem décadas já de experiência como sociedade civil, trabalhando também em temas ligados ao meio ambiente. Obrigado, viu, Aércio? A gente tem o professor Juliano Assunção, da PUC-Rio, um grande estudioso do tema. Nós temos também a professora Suzana Kahn, da UFRJ. Não podem brigar as escolas, por isso a gente deixou eles sentados assim mais longe, né? Porque sabe que a academia é um negócio complicado. Brincadeira, é tudo amigo, viu, gente? Tudo um... E temos também a inigualável Lívia, que é do IBAMA e que foi vencedora do Prêmio Espírito Público. Agora só me falha a memória se foi na primeira ou na segunda edição do prêmio, né, Lívia? Foi segunda? Então ela é uma servidora pública de carreira, que realmente vive o meio ambiente, trabalha nisso a vida toda e sabe muito. Então eu vou passar agora a palavra para a Ana Toni. A Ana Toni vai fazer uma abertura e um fechamento da nossa conversa, e cada expositor vai ter de 15 a 20 minutos para expor quais são esses desafios e caminhos aí para o meio ambiente. Já deixo o convite para o dia 13 do mês que vem, né? Mês que vem, mas que já começa aqui em 2 dias, em que teremos a discussão sobre segurança pública, que é um dos temas menos polêmicos que a gente tem. Então, sem mais delongas, por favor, Ana. Bom, boa tarde a todas e todos. Eloy, prazer estar aqui. Guilherme, que bom estar com você e com tanta gente que a gente conhece, mas eu não, infelizmente tenho passado menos tempo no Rio do que eu gostaria. Então, não vejo algumas pessoas há muito tempo. E muito bom estar com todo mundo. E fico feliz que a gente está debatendo uma coisa assim, Rio de Janeiro, né? Porque é um lugar que todo mundo ama. Eu não sou carioca, sou paulistana, mas meu coração está aqui, então eu gasto um pouco de tempo aqui também. E acho que esse tema é muito interessante para quem está trabalhando com clima, e quem sou eu para falar, né, assim, perto aqui da Suzana, que não só conhece tudo mais de clima e do Rio de Janeiro juntos, mas o Rio de Janeiro, né, Suzana, é interessante porque, em termos de clima, ele é o oposto das emissões do Brasil. As emissões do Rio de Janeiro vêm muito de energia. Até peguei os dados aqui, 62% das emissões do Rio de Janeiro vêm de energia, 18% de resíduos, processos industriais são 11% e agropecuária 9%. E na área de uso da terra, o Rio de Janeiro é até positivo, né? Ele tem, a gente tem emissões positivas aqui no Rio de Janeiro. Então é muito interessante ver que o Rio é o oposto do resto do Brasil. E aí pensando assim, que oportunidades que traz para a gente pensar o Rio, e logicamente quando eu estou falando só de clima aqui, eu sei que a gente vai falar de um debate muito maior, que é o meio ambiente. Então, acho que tem muitas oportunidades. O Rio de Janeiro tem um tema aí que é óleo e gás, que é muito forte para a economia do Rio de Janeiro, muito forte para as emissões do Rio de Janeiro.
E a gente, lá no governo federal, nós acabamos a COP e vamos fazer o mapa do caminho para longe dos combustíveis fósseis, que está mobilizando, né, não só a presidência da COP, mas assim, um debate global de clima. E aqui no Brasil, o presidente Lula também falou que vai ter um mapa do caminho nacional, e seria uma oportunidade interessante para o Rio de Janeiro fazer o seu próprio mapa do caminho, porque é um dos estados que tem mais desafios para fazer esse mapa do caminho de combustível fóssil. E uma das oportunidades, talvez, seria começar com o tema metano. E por que metano? Primeiro, óleo e gás, obviamente, flaring, seria muito importante. O tema de metano, hoje em dia, tem muito financiamento para metano. A Petrobras, que fica aqui no Rio de Janeiro, faz parte de um grupo que chama OGCA, OGCI, que é um grupo internacional de empresas de petróleo que tem comprometimento de acabar com o metano, para a gente poder olhar o metano, e também na parte dos aterros, na parte dos lixões, daria para a gente pensar também no biometano como soluções para o Rio de Janeiro. Então, acho que na parte de metano, o Rio de Janeiro poderia ser o hub para discutir metano, se já não é. E a gente tem a grande vantagem de ter não só a FINEP, mas a UFRJ, a UERJ, a PUC. A gente tem muitas universidades com muita capacidade no Rio de Janeiro. Então, se a gente está falando de energia, óleo e gás, o Rio de Janeiro poderia ser um lugar que traga essas soluções de maneira concreta, junto com a Petrobras, setor privado, o BNDES, que está aí também trazendo os investimentos que a gente precisa. Então, acho que eu olharia para o metano como um potencial tanto para óleo e gás quanto para resíduos. Acho que seria uma das áreas. Segunda oportunidade que eu quero mencionar é a história do Rio de Janeiro, né? A gente, Rio 92, né? Alguns de nós mais velhos estávamos lá na Rio 92, e essa história da Rio 92, quando alguém pensa no tema mudança de clima, pensa no Rio. E acho que no Rio a gente poderia ser este lugar para debater clima. A gente fez a COP lá em Belém, mas de qualquer maneira é o Rio que todo mundo pensa. Teve aqui no Rio todos os eventos prévios, tanto dos municípios quanto dos governos do estado, os atores subnacionais. O Rio de Janeiro já mas pode se tornar de maneira mais organizada esse lugar de debater o público-privado em relação à mudança do clima, porque a gente tem no Rio de Janeiro vantagens comparativas muito, muito grandes para tanto. Então, assim, no Brasil, hoje em dia, se debate energia. Eu acho que se pensa muito mais Nordeste, por causa das energias renováveis, mas se a gente está falando de descarbonização, a gente tem que falar de Rio de Janeiro. É aqui que tem o conhecimento, é aqui que tem as grandes empresas de óleo e gás, é aqui que está a grande parte da emissão do Estado. Então eu vejo essa como uma oportunidade grande, já pedindo aqui para os meus colegas de sala, esse lugar lindo de morrer, para a gente ver se começa pelo metano. E o metano tem uma coisa interessante, que é ligar rapidamente com uma campanha global que hoje em dia tem, que é Hit the Beat, né, que é eventos extremos. Eventos extremos, não, Beat the Heat é ondas de calor, o calor extremo. E o Rio de Janeiro, novamente, feliz ou infelizmente, é o lugar. Então eu acho que tem muitas dessas coisas que a gente vem discutindo globalmente ou nacionalmente, que é a cara do Rio de Janeiro, mas por algum motivo ainda não se tornou um locus desse debate, apesar de ter a capacidade técnica, a capacidade do setor privado, da academia e da sociedade civil para se tornar esse locus. E eu acho que tendo um governador, não sei qual será, mas lembrar que no caso do Eduardo Paes, ele já foi o presidente de uma grande organização chamada CHAMP, internacionalmente, que debateu isso. Então tem muito também essa cara de trazer os governos subnacionais. Mas eu queria agradecer de estar nesse debate, acho que eu vou aprender muito. Então fico por aqui e eu não sei para quem eu passo. Agora Eloy que vai me contar. Cadê o Eloy? Vamos começar aqui
pela professora Suzana. Bom, na realidade, boa tarde a todos que estão aqui. Mas, Ana, indo na sua provocação de Rio de Janeiro e metano, eu acho que o Rio de Janeiro ele tem capacidade de ser hub de quase tudo, ligado ao conhecimento e tecnologia, né? Então, o meu foco aqui, no início da minha fala, é um olhar mais global, uma perspectiva mais global, mas que eu vou certamente fazer esse paralelo com o Rio de Janeiro, porque tem muito a ver. O que a gente vê de mega tendência atual? É a questão de uma transição tecnológica que é muito rápida, avançando tremendamente, o que vai implicar também em toda uma construção de infraestrutura, porque a economia mundial vai se adequando em função, né, das tecnologias, da infraestrutura necessária para isso. E o mundo está muito conectado, o que faz também com que esse conhecimento avance muito rapidamente por todo mundo, né? Então, isso faz com que a gente precise, Rio de Janeiro, Brasil, enfim, cidade, estado, precise estar atento a essa velocidade de transformação tecnológica. Uma outra questão, né, que a Ana aqui já mencionou e todos nós estamos, né, atentos também, que é a questão da mudança climática. Né? A questão da mudança climática é uma modificação e é um problema global, onde a gente está vendo a necessidade cada vez mais premente de mudar a nossa matriz energética, coisa que não é trivial, é extremamente complexo, é muito difícil a gente deixar os combustíveis fósseis, dado que toda a nossa economia, toda a nossa infraestrutura, a nossa indústria, tudo é muito dependente, né, do setor de petróleo, mas que no médio e longo prazo, vai fazendo com que a gente tenha um novo equilíbrio de forças, né? Aqueles locais altamente dependentes de óleo e gás começam, talvez, a perder o protagonismo, que é o receio de Rio de Janeiro, né? Que é muito dependente de óleo e gás e, portanto, fica muito vulnerável aos soluços e mudanças que possam acontecer. Uma outra questão também, né, mundial, é a questão do aumento da população urbana, né? A urbanização é muito rápida. E no caso, né, do Rio de Janeiro, a gente cresceu muito rapidamente, as cidades brasileiras, de um modo geral, né? A cidade do Rio e as grandes metrópoles, de uma maneira muito desorganizada, muito desordenada, né? O que faz com que a gente tenha, nas cidades, uma série de problemas estruturais, que com a mudança climática, isso só vai agravar. Né, a questão de moradia, a questão de saneamento, serviços básicos de uma maneira geral, o transporte, a mobilidade caótica. Então, tudo isso são problemas que vão se intensificando por conta do clima e por conta também dessa urbanização muito acelerada. E aí, com essas questões todas, quais seriam as possíveis soluções? Né, para que a gente consiga enfrentar todos os impactos associados que eu mencionei por agora. Se a gente olhar a vulnerabilidade, né, do estado do Rio ou de qualquer região, a gente pode endereçar 3 componentes básicos quando se é vulnerável. Um é a sensibilidade, outro é a exposição e o terceiro é a capacidade adaptativa. Ora, a sensibilidade e a exposição a um determinado evento, enfim, são coisas quase que dadas, é da natureza, da geografia, enfim, não há muito como interceder. O que a gente pode e deve atuar é na nossa capacidade adaptativa. Essa capacidade adaptativa é que vai nos permitir enfrentar melhor os efeitos adversos, seja da mudança climática, seja da questão da tecnologia, da transição e transformação tecnológica. A gente tem que se adaptar ao mundo que está em constante transformação. E essa adaptação, né, implica em quê? Em a gente se desenvolver economicamente, tecnologicamente, socialmente.
Então, o meu ponto, a minha mensagem é que quanto mais desenvolvido é uma região, uma cidade, um estado, enfim, quanto mais desenvolvido se é, mais preparado se está para enfrentar os efeitos adversos. Qualquer efeito adverso. Você tem capacidade, você consegue enfrentar. Então, indo diretamente para o Rio de Janeiro, quais seriam as possíveis soluções que eu vejo para o Rio de Janeiro? Número um, seguindo um pouco o que você falou, Ana, é tornar o Rio de Janeiro o centro da economia do conhecimento e da tecnologia. Né? Porque a gente tem, como, né, já mencionado, uma capacidade intelectual aqui no Rio enorme. Comparando com o resto do país, é talvez a maior densidade de pesquisadores, de centros de tecnologia, de centros de pesquisa, de universidades. É uma densidade muito grande disso per capita. Então, a gente não pode perder esse capital intelectual, que é tão necessário para a nova economia, que é o que vai nos desenvolver, que é que vai, por outro lado, nos dar capacidade de enfrentar todos os desafios ambientais e econômicos, né? Que eu acho que está tudo muito misturado. É muito difícil você separar atualmente, né, do que é economia, do meio ambiente, do social, né? Cada vez mais a questão da sustentabilidade está mais presente. Então, eu acho que é essencial fortalecer as instituições de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mantendo esse capital intelectual e formando mais para o Brasil inteiro, capacitando, treinando. Aqui deveria ser o hub de formação tecnológica, de qualificação, principalmente também pelo fato de que uma nova economia, você vai precisar de mão de obra muito mais qualificada. Né? O emprego repetitivo não vai ter mais muito espaço com uma economia mais moderna, inteligência artificial, isso tudo. Então, você tem que preparar as pessoas para terem empregabilidade nessa nova economia. E eu acho que o Rio de Janeiro poderia ser esse local de preparação de uma nova sociedade. Focar nas áreas de fronteira tecnológica. Como eu mencionei anteriormente, a transição tecnológica está muito rápida e a gente deveria estar olhando essa fronteira tecnológica, seja o metano que você comentou, seja qualquer outra área de conhecimento que nós todos temos capacidade. A área da saúde tem uma capacidade enorme de inovação, de tecnologia. A gente tem uma série de trabalhos e desenvolvimento e inovação juntando engenharia e saúde, medicina diagnóstica, a questão de propriamente os equipamentos, próteses, enfim, tudo isso é engenharia. Né? A engenharia da saúde está se desenvolvendo muito rapidamente. E o Rio poderia ser o centro, não precisa ser só centro de óleo e gás, a gente poderia estar olhando para o desenvolvimento dessa outra indústria. Também comentei saúde, entretenimento, que são áreas realmente bem características do Rio de Janeiro, tecnologia da informação, biotecnologia. Inclusive, quando a tecnologia, quando a gente está falando de energia renovável, por exemplo, o processo de você ter uma infraestrutura de energia renovável, energia limpa, não é só na geração. Para você ter o desenvolvimento de uma determinada fonte energética, a cadeia produtiva é monumental. Então, toda a tecnologia envolvida, ela pode ser desenvolvida num lugar que nem tenha vento, por exemplo. Né? Porque a tecnologia, se você for olhar a energia eólica, né, dos ventos, você tem o componente mais caro, é o que eles chamam lá do centro nervoso da turbina, que é ciência da computação. Então, pode ser, não precisa estar lá necessariamente. Claro que para gerar não tem sentido você colocar onde não tenha, né, aquele recurso. Quando a gente fala de solar, por exemplo, solar a gente não beneficia os minerais, silício, a gente não faz. Os painéis solares vêm todos da China, né, porque lá que a gente pode ter sol o ano todo, no Brasil todo, mas a gente não se desenvolve. A nossa indústria nacional não está preparada para esse novo modelo de desenvolvimento. A gente estava falando do nióbio há pouco, né, para bateria. A gente tem que estar ligado ao que
o que o mundo vai precisar e está aberto também num comércio internacional para exportar, importar, enfim, está mais aberta a nossa economia para isso. Ainda nas cidades que cresceram desorganizadamente, como eu comentei, também aí são as coisas que a gente sabe e não entende por que não acontece. Como é que não tem saneamento? Isso é básico, né? Então você vai ter que ter saneamento, planejamento do uso do solo. Você não pode deixar pessoas morando em áreas de risco. Então tem que planejar o solo, tem que ofertar, né, transporte público. A gente tem a Baía de Guanabara, que não é usada. Tirando o Rio, Niterói, não tem nenhuma rota de transporte para a Baixada Fluminense, etc. Tinha que usar a Baía de Guanabara para transporte coletivo e desengargalar algumas outras áreas. Enfim, então, tornar a cidade resiliente, que não é que você não vá ter esses problemas. A resiliência nada mais é do que a capacidade de continuar funcionando quando um evento extremo acontece. Então, ela tem que ser capaz, aí de novo, voltando ao meu ponto, ter capacidade adaptativa. Isso a gente precisa ter. E a migração, como eu falei já, da indústria de óleo e gás para as renováveis e eficiência energética. E aí a eficiência energética não é só você ter um equipamento mais eficiente que consuma menos, é você também conseguir poder reciclar um determinado produto, aproveitando a energia que está embutida nele. É quase como se desmaterializar a economia, né? Ter cada produto, cada processo, ter uma pegada menor dos recursos naturais, não apenas a questão de carbono, mas de água, de materiais. Então, você começa a trabalhar com logística reversa, e aí você usa muito também tecnologia da informação. Então, tudo isso é necessário se fazer, é importante se fazer, e o Rio de Janeiro tem competência para fazer isso, né? Então, eu acho que isso é extremamente importante. Biomateriais, que a gente tem possibilidade enorme de reutilizar, inclusive resíduos urbanos, você consegue aproveitar aqueles resíduos para fazer também novos materiais para a construção civil, para pavimentos. Tem uma série de possibilidades que precisam ser mais olhadas. E quando eu falei da cadeia, né, produtiva das fontes renováveis, aí eu cito aí o setor de eletroeletrônica, sensores inteligentes, software, nanotecnologia. Tem um mundo de tecnologias envolvidas e que vão dar um valor agregado muito grande à nossa produção, sem associação com a emissão de carbono, porque a economia do conhecimento não emite, né? Você está só melhorando as tecnologias. E a questão também de beneficiamento, que eu fico muito também agoniada com essa febre agora de terras raras, minerais, etc. E a gente vai virar continuar sendo extrativista, né? Eu acho que isso era na época da colônia, não tem mais sentido o Brasil ser um país extrativista e muito menos Rio de Janeiro. Tá bom? Obrigada. Ladies first. Passar agora a palavra para Lívia. Pronto, acertou. Muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Talvez seja uma das poucas oportunidades em que a sociedade discute, traz a agenda de uma política pública para ser discutida. Então, estou muito feliz em estar aqui hoje, especialmente por ser uma mesa tão rica e especial, né? Nós estamos falando de política pública ambiental e uma das primeiras coisas que me vem na cabeça é o tamanho da política pública, né? Na prática, o Brasil ele tem uma posição internacional muito forte, muito incisiva em relação à tua biodiversidade, ao quanto de natureza nós temos, porém, as estruturas ambientais ainda são muito rudimentares. Então, uma primeira proposta que nós deveríamos pensar é uma estruturação, um fortalecimento real do CISNAMA, porque eu vejo como uma percepção ainda muito tímida da execução da política pública ambiental do país. Tanto as estruturas nacionais, estaduais e municipais ainda requer
um fortalecimento das suas estruturações, e o fortalecimento, a gente não pode deixar de falar sobre uma necessidade de capacitação de servidores públicos que atuam principalmente nessa agenda ambiental. Então, as estruturas do CISNAMA precisam ser da altura da natureza do Brasil. E, pelo que nós conhecemos, ainda não é, né? Nós temos excelentes políticas nacionais da área ambiental, mas quando eu trago para embaixo da árvore, ainda requer um esforço muito grande para a sua execução, né? Não é à toa que nós temos tanta violência e tantos problemas relacionados às questões ambientais dos servidores que atuam diretamente, e não é só na Amazônia, em diversas áreas do país inteiro, nós ainda temos muito problema de violência contra eles, né? Isso é um ponto muito importante. O outro ponto importante que eu acho que nós podemos destacar aqui, e foi muito bem falado com a professora aqui, eu estou aqui na presença de professores, é a questão da necessidade de trazer essa coprodução científica para dentro da gestão pública. Nós temos muita dificuldade em trazer, por conta de quantidade de trabalho e excesso de tarefas, e esse conhecimento muito bem apresentado aqui pela professora Suzana, nos faz refletir a necessidade de trazer essa coprodução científica para a tomada de decisão de gestão ambiental. Muitas vezes existe uma lacuna, porque a produção científica é muito grande aqui no Rio de Janeiro, como foi muito bem falado, traz essa produção científica de forma bastante expressiva, e nós precisamos conectar, trazer da ponte para que as instituições ambientais estaduais e municipais, elas também se apropriem disso. É como se fosse uma visão lá de cima de uma imagem de satélite que nós temos lá do governo federal, não é, Antônio? E nós descemos para o topo da árvore, que seria o estadual, e na terra molhada, na terra úmida, que seria realmente a execução de municípios aqui do Rio de Janeiro. Então, nós precisamos trazer esse conhecimento técnico, científico, para nos ajudar a tomada de decisão nas rotinas do dia a dia, que muitas vezes tomando decisões judiciais decisões administrativas muito rápidas, e outras decisões com base em prazos curtos do sistema judiciário nosso, e muitas vezes nós tomamos as decisões baseadas com a experiência tácita que cada um tem, que cada servidor tem, e muitas vezes nós temos ali do lado um conhecimento tão robusto que poderíamos tomar decisão muito melhor, e muitas vezes isso fica apartado. Então, aqui é um convite para que a gente possa repetir esses momentos outras vezes, de forma continuada, Guilherme, outras vezes, para que a gente possa ir sempre trazendo a universidade, o poder científico para nossa tomada de decisão, né? Que é próximo. Nós tivemos aqui, e Ana Antônia foi muito bem representado, um orgulho feminino para nós. A COP, que aconteceu no ano passado em Belém. Semana passada nós tivemos a COP das espécies migratórias, que também foi conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente, muito bem conduzido. Tivemos um número expressivo de espécies que foram protegidas, incluídas como espécies migratórias importantes para o Brasil, um número bastante expressivo de propostas brasileiras que foram aceitas, né, dentro da migração, tanto no espaço marinho quanto no espaço terrestre, né, contando com as aves, e nós estamos nos tornando expertises, né, nós estamos experientes de fazer COP. É cansativo, é um desafio grande. O bom é a história depois, né? Que depois conta, porque durante é muito puxado. E é incrível como o Brasil tem se posicionado e tem influenciado outros países no posicionamento dele em relação à proteção da biodiversidade. E o Rio de Janeiro ainda é um estado com um foco muito grande de tráfico de animais silvestres, infelizmente. Nós temos aqui feiras expressivas, né? Feira do Caxias e outros espaços que ainda temos isso de forma muito forte. Muitas dessas espécies são migratórias. Nós sabemos que o início do tráfico normalmente acontece pela exploração da pobreza,
vinda do Nordeste ou vinda de outros locais, e ainda há uma participação muito forte da pobreza do nosso país que vivem do tráfico, né? Eu não estou falando aqui do tráfico internacional, que ainda é muito forte, que o Rio de Janeiro também é ponto para esse tráfico, mas estou falando de política ambiental e política social que nós precisamos pensar no combate ao racismo ambiental que nós temos, precisamos ter um desafio diário aqui no nosso país. De que maneira nós precisamos trazer a comunidade como alternativas do tráfico da biodiversidade do nosso próprio país. Recentemente, no ano passado, o IBAMA lançou o programa Caminhos da Biodiversidade, que é um programa de contraponto ao tráfico de animais silvestres. É um mapeamento de todas as áreas onde existem observação de vida silvestre, em que há um envolvimento com a comunidade, em que a comunidade possa se beneficiar e trazer o envolvimento dela nesse trabalho para tentar, aos poucos, se contrapor ao tráfico, né? Muitas vezes a gente trabalha muito no IBAMA com o combate ao tráfico e muitas vezes eu ouço que é uma questão cultural e por isso deveríamos se manter e ser mais complacente diante disso, né? Mas se nós olharmos nossas histórias, nós sabemos o quanto culturalmente as mulheres são agredidas e rechaçadas ao longo da nossa história, quanto nós fomos responsáveis por todo o racismo que existe no nosso país, que ainda está muito presente, que é uma questão também muito forte. Então, é uma transição de cultura, de comportamento que precisamos incluir também esses temas no nosso dia a dia. Porque, eu nunca esqueço um chefe que eu tive quando eu cheguei logo há 20 anos atrás no IBAMA, e ele me disse, é muito fácil ser fiscal quando sua geladeira está cheia. Nunca esqueci esse ensinamento dele. Estava na Amazônia, querendo salvar a Amazônia com 20 e poucos anos, e acreditei eu que ia salvar a Amazônia naquela época, e ele me disse isso, é muito fácil. Então, assim, as políticas públicas, nós precisamos pensar nesse viés de combate ao racismo ambiental e trazer a justiça social mais para o nosso dia a dia, porque prender, apreensão de animais, isso a gente já faz no dia a dia, mas o desafio é se contrapor ao tráfico e trazê-los para trabalhar junto, já que o Brasil é um país tão biodiverso e nós somos tão gigantes em tantas políticas, nós precisamos também fazer esse enfrentamento. E no último, se Eloy deixar uma frase, e o último ponto que eu acho que é importante, e a chefe Ana Antônia está aqui do meu lado, que não me deixa mentir, é o desafio da restauração do nosso país que nós temos. Nós temos uma agenda 2030 de restaurar 12 milhões de hectares para o Brasil inteiro. Claro que a gente não vai fazer isso sozinho, o Ministério do Meio Ambiente não vai fazer sozinho, o IBAMA não vai fazer, a universidade. Nós precisamos trabalhar de uma forma muito conjunta, com vocês que estão aqui presentes, com a sociedade civil, de todos a gente precisa. Nós criamos uma plataforma no IBAMA que se chama Recuperar, que é uma plataforma que está sendo usada pela FUNAI, pelo ICMBio, que é não só demonstrar do Brasil o quanto nós perdemos de vegetação, que a gente sempre faz isso, né? Perdemos percentual de tanto na Mata Atlântica, tanto no Cerrado, e um volume mais expressivo na Amazônia. Mas, por outro lado, nós mostrarmos o quanto nós estamos recuperando. Então, cada árvore faz sentido. Cada árvore nós estamos incluindo lá na plataforma para que a gente possa fazer o contraponto e, quem sabe, a nossa equação que o Brasil vai apresentar muito brevemente será o percentual de vegetação recuperada num volume, numa área maior do que a vegetação que nós estamos perdendo todos os dias, né? Perder vegetação é perder biodiversidade em todos. E aqui no Rio de Janeiro, a Mata Atlântica é muito especial, é muito linda. Obrigada. Dando prosseguimento, vou passar agora a palavra para o nosso amigo Aércio, da FASE. Pode ser, Aércio. Eu vou ficar sentado aqui, mas vou logo adiantando. Eu me sinto numa gaiola de ferro, porque eu trabalho numa instituição, FASE o nome, né, de Educação Popular, o acrônimo, então é FASE,
Por quê? Eu só tenho 20 minutos. A Anatone conhece. Eu não vou ficar gastando meus 20 minutos para explicar o que a fase faz. Tem uma agenda muito ampla, mas fundamentalmente nós assessoramos os movimentos sociais e no processo de formação e também de mobilização para incidir politicamente. Eu atuo na fase nacional e atuo também no escritório do Estado do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, nós assumimos a agenda do direito à cidade. O direito à cidade é um grande guarda-chuva que trata da infraestrutura urbana, de parte da infraestrutura urbana. Então, habitação, saneamento é algo que tem muita centralidade. E com o que vem acontecendo já há algumas décadas, com o clima, com as mudanças climáticas, na nossa concepção também, e junto com os movimentos sociais, não dá mais para pensar em infraestrutura urbana se não considerar as mudanças climáticas. E no caso das metrópoles, a gente tem dado muita atenção a uma dimensão das mudanças climáticas, do que ela exige, que é a adaptação. Obviamente, mitigação é muito importante, né? A Anatone já colocou algumas questões relevantes. Mas para a gente, a adaptação, porque as metrópoles, eu vou explicar aqui um pouco mais, o problema é que se eu levantar vai atrapalhar ali, né? Mas os eventos climáticos extremos, eles estão aí, né? O intervalo é cada vez menor entre uma chuva torrencial e outra, onda de calor que foi mencionada aqui, tal. Só que eu vou aproveitar, e aí seguindo e agradecendo, né, a instituição, né, do Agora Rio, né, que me convidou, eu dividi um pouco o contexto, propostas e mais algum elemento que está virando um mantra, pelo menos na fase Rio, onde eu atuo, de falar do orçamento. A primeira coisa que eu acho assim, o Rio, eu estava logo no início brincando, aliás, eu fico muito feliz duplamente. Primeiro pelo convite de vocês e poder fazer essa exposição aqui, que é um tema pouco abordado, que vocês vão ver nas 3 propostas, que é ainda incomum ser abordado nessa relação com mudança climática. E a outra, de estar nesse prédio que quase que em 2021 ele é leiloado para servir o mercado imobiliário. Então eu fico duplamente feliz, enfim, de estar aqui. É um marco da arquitetura internacional, inaugurado em 47, enfim. Bom, e aí eu falava que o Rio é complexo, né? Como o Tom Jobim falou, não é para iniciante. A natureza nos deu a Baía de Guanabara, né? As amenidades naturais e tal. Só que nós ficamos, o grosso dessa população, de 16 milhões de habitantes, 12 milhões, ou seja, 3/4 dessa população fica na metrópole quase que espremido. Primeiro a gente foi falado aqui, a gente está sobre o bioma, né, da Mata Atlântica. A gente fica espremido entre essa cadeia de montanhas, a Serra do Mar e o mar. Então, já sem esforço algum, nós já temos uma dificuldade aí para enfrentar. Vai ser sempre chuvas, né, com volume, um índice pluviométrico altíssimo,
E aí você vai envolver ali questões de drenagem, né? Porque o pessoal, quando fala muito em drenagem, ai meu Deus, o nível do mar vai subir, a Zona Sul vai acabar e tal. Tá, pode ser, tudo bem. Mas tem um outro problema mais imediato, é para onde a água vai. Aí encontra um paredão, aí o pessoal fica assustado. Nossa, mas está um sol tão bonito em Caxias e a água não desce por causa disso, né? A maré sobe e desce, está no entorno da Baía de Guanabara, enfim, isso é um problema, não só na Baixada Fluminense, tal. Bom, e aí, primeiro o contexto, eu vou ser muito breve. As condições geográficas, eu diria geológicas também do estado do Rio de Janeiro, que eu apresentei agora, para visualizar, aumenta a sua exposição aos eventos climáticos extremos. 2, a densidade demográfica é considerável. Não é pouca coisa aqui no Rio de Janeiro. Aliás, boa parte das metrópoles do Brasil, do nosso litoral, né, concentrada na região metropolitana, falei disso, desde quarto. Uma quantidade expressiva de famílias morando em áreas sujeitas a alagamento e deslizamento. Cerca de 2,14 milhões de pessoas vivem em favelas e comunidades urbanas no estado do Rio de Janeiro, distribuído em cerca de 1.700 favelas. Só na capital são 2 milhões de pessoas vivendo em favela. Então você tem aí 1/3 da população da capital fluminense, que é 6 milhões de habitantes, você pega 1/3 disso e está morando em favelas. Não significa que quem mora na favela está dentro do déficit habitacional. No entanto, o nível de vulnerabilidade para um evento climático extremo é muito superior, seja por deslizamento ou seja por onda de calor, que aconteceu recentemente e está se noticiando que esse ano, agora nesse período, pode voltar a ter. Há uma baixa cooperação entre os municípios para ações conjuntas que abarquem os efeitos dos eventos climáticos extremos. O uso do orçamento público do Estado e dos municípios, com melhor capacidade fiscal, ainda não prioriza a efetivação de políticas para enfrentar as mudanças climáticas. A privatização da operação da provisão de água potável e o tratamento de esgoto sanitário, tem um erro ali de concordância, agrava a vulnerabilidade das famílias que vivem em bairros populares, favelas e comunidades urbanas. E também o pessoal que não vive nessas áreas já sabe que a conta de água aumentou consideravelmente. E vocês imaginam no período de onda de calor como as pessoas vão acessar a água, porque aí a água não chega, que isso já é um problema histórico, inclusive nos bairros populares da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Nós temos um déficit habitacional de cerca de 500 mil unidades no estado do Rio de Janeiro. E aí muitas moradias em áreas sujeitas a deslizamento, enchente e margem do rio. Também lembrar que essa grande baixada, essa grande planície que eu mostrei lá no início, ela é muito atravessada, cortada por rios, né, corpos hídricos e tal. Isso também é algo da nossa geografia que é muito forte, muito relevante. Aqui é só um exemplo, é um absurdo. Isso é o Rio Iguaçu, é Baixada Fluminense, está a 30 quilômetros daqui. Esse lado aqui do esquerdo da foto, aquilo ali é um dique. É um dique. Não era para ninguém ficar morando ali, porque aquela região toda da Baixada Fluminense produziu muita laranja, aí na metade do século passado, a partir dos anos 50, com o processo de industrialização do Brasil, o pessoal foi morava no Rio e ia para a Baixada. Então você tem muitas famílias morando ali. Mora ali, todo santo dia, sol, chuva, ano e tal, vai. Bom, isso aqui é no complexo de favela do Jacarezinho, aqui é Manguinhos. Bom, propostas. Não precisa... Caramba, o que ele vai apresentar? É óbvio, já tudo está falado ali. Primeiro, reduzir o déficit habitacional com destinação de recursos públicos do orçamento estadual e priorizar processos de cooperação. Eu acho que essa parte é muito importante, porque isso está se perdendo.
trabalho com consórcio entre os municípios, né? Porque também, para o município enfrentar isso sozinho é difícil. E a gente está pensando aqui numa proposta que o futuro ou a futura governadora, o governador assumam. E o governo do Estado pode ser um ente que estimule essa cooperação, além de colocar recursos, não ficar dependendo só de recursos do governo federal, porque também existe uma certa comodidade, além da asfixia fiscal, mas que eu vou mostrar daqui a pouco o orçamento do Estado do Rio de Janeiro, você também tem uma certa acomodação e transferência de responsabilidade. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou apresentar os números do governo do Estado. Desenvolver ações de macrodrenagem, a segunda proposta, e redução de enchentes, tendo como referência as bacias hidrográficas. Eu trouxe como exemplo que vocês solicitaram de um projeto muito bem sucedido, que foi o projeto de macrodrenagem, que está lá, o INEA está tentando viabilizar, o Rui Costa não larga o dinheiro lá, é pouquinho dinheiro do governo federal e tal, mas veio algum recurso, só que é muito aquém dos recursos que foram aplicados. Mas é algo muito interessante. Eu não consigo mais, Aércio, pessoalmente, pensar como enfrentar as mudanças climáticas vivendo numa metrópole. É óbvio, pelo amor de Deus, é evidente que é importante medidas de mitigação, é importante jardim de chuva, é importante tudo que foi colocado aqui. Mas, para mim, vai ficar faltando um pedaço, ou pedaços, ou camadas, se quiser, se não enfrentar para valer o déficit habitacional e a questão da macrodrenagem. Um detalhe importante. A microdrenagem é de responsabilidade do município. Drenagem. Eu não estou falando de drenagem, que isso é a boca de lobo que o pessoal vê ali na sarjeta da rua e tal. Isso é responsabilidade do município, que aí já é um outro problema que o município ignora. Então, você imagina com esse processo dessa operação privatizada da água, do tratamento de esgoto, vai complicando mais ainda. O que eu estou falando é macrodrenagem, que aí é responsabilidade do governo estadual. Você tem aqui no estado do Rio o INEA, que inclusive coordenou aquele projeto Iguaçu, que você vai pegar os rios que cortam municípios, que eles passam em mais de um município. Então, aquilo ali exige uma ação conjunta, mas a responsabilidade é do Estado. E, por fim, como proposta, instituir um programa de capacitação de agentes comunitários que colaborem na execução de adoção de medidas de elaboração dos diferentes planos para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas e colaborar na assistência durante e após os eventos climáticos extremos. Aí, chuvas torrenciais e onda de calor. É evidente que em algum lugar, talvez a Ana Antônia conheça, deve ter algo assim, só que é numa escala muito limitada. Nós reconhecemos também que não é suficiente só para o poder público assumir. Claro, ele vai ter muitas responsabilidades, mas não vai ter jeito, a situação é gravíssima, então isso exige a mobilização da sociedade civil. E hoje isso já acontece, só que as pessoas não são devidamente capacitadas e as pessoas sequer são remuneradas, que também pode. Mas, quando tem qualquer chuva muito violenta, uma chuva torrencial, normalmente é a moradora e normalmente assim são as mulheres que estão na frente, que vai prestar o primeiro socorro, o cuidado com quem fica exposto, as pessoas mais velhas e as crianças. Então isso já acontece. Eu poderia pegar como exemplo também as incursões policiais. Quando a polícia chega rasgando na favela, é a mãe, é a mulher que vai estar de frente ali. E a mesma coisa vale para enfrentar os eventos climáticos extremos. Então isso já acontece.
Aquela comunidade ali, aquelas pessoas que estão nas favelas, nos bairros populares, elas já se mobilizam por si só, intuitivamente, porque escutou falar, porque viu na televisão. Por que não pensar um programa? Porque a gente fala muito de programa. Educação, e é importante que se tenha educação socioambiental nas escolas. Tá, isso ok, vamos continuar, vamos ampliar. Mas eu acho que isso vai precisar ser encarado. Isso tem que ser combinado com planos de contingência, tem que ser combinado, né, em qual área que as pessoas vão ficar alojadas. Essa é um pouco a ideia. Bom, aí tem um desafio já direto. Governo do Estado, tá? Isso aqui é a lei orçamentária do Governo do Estado do Rio de Janeiro, aprovada para 2026. Está aí, ó, 107, 126. Tá, tem um déficit ali, mas quem não vive sem dívida, né? Isso é a lógica do capitalismo. Aí você tem, daquele valor lá, 12,33 bilhões por serviço da dívida, que representa de 11% a 12% da receita líquida. E é aqui que vem a questão que me parece que ela deve ser enfrentada. Quais são os principais gastos do orçamento esse ano? Que isso é quase desde sempre, tá? E eu não vou falar do governo federal, que eu também teria isso, a gente sabe das dificuldades, mas eu quero falar do governo do Estado. Previdência, por uma questão, além da eleição, o governo do Estado, vocês me pediram, 31 bilhões. Segurança, 19 bilhões. Segurança, 19 bilhões. E não é para pagar melhor policial, não. É para compra de equipamentos, mais equipamento, drone, caveirão, não sei o quê, não sei o quê. Não é para qualificar o profissional da segurança pública, que poderia ser. Saúde, 13 bilhões. Educação, 10 bilhões. Aí, quando você vai para as políticas ambientais, é uma estimativa de 500 milhões a 1,5 bilhão, menos de 1% do orçamento. Essa que é a questão. Mas espera lá, você falou de moradia, tá? Drenagem e enchente, de 200 milhões a 500 milhões a previsão. Não dá, né? Não dá. Não dá. E aí não dá para dizer, não, mas os governos estão endividados e tal, a dívida pública, tá, mas é um pouco irracional, me parece. É evidente que nós temos um problema de segurança pública. Aliás, eu quero vir, até falei com ela, eu quero vir no debate de segurança pública. Mas, espera lá, não pode ser assim. Então, algum recurso teria. Política habitacional, de 300 a 800 milhões, não tem como. Não tem como. Aqui, só para mostrar. Isso é que eu falei porque a FASE participou diretamente desse projeto na Baixada Fluminense. A FASE tem uma presença constante de muitas décadas na Baixada Fluminense, tem uma respeitabilidade junto aos movimentos sociais, e nós fizemos o trabalho técnico socioambiental nesse período de 2008 a 2011. Porque a região da Baixada Fluminense tem um problema histórico. Eu não vou lembrar, Natônia, a última chuva que nós tivemos muito violenta no Rio, que ela foi logo ofuscada pela tragédia do Rio Grande do Sul, foi em abril, sei lá, eu não lembro, foi antes. Morreram 11 pessoas. Alguém falou aqui de racismo ambiental. Morreram 11 pessoas na região metropolitana. Na Baixada Fluminense foram 10. É óbvio que na Baixada Fluminense, nos bairros populares, vão morrer mais gente. Infelizmente, sempre vão morrer mais. E aí é muito difícil as pessoas entenderem de fora, né? Porque, olha, o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Está entre as 10 maiores economias do mundo. Mas, pera lá, mas quando você vai ver a desigualdade, é a desigualdade da desigualdade. Eu costumo dizer, alguém que vive na favela Santa Marta, em Botafogo, tem mais acesso a equipamento público do que uma pessoa que vive no centro de Belfor Roxo. Essa é a complexidade. E nós acompanhamos esse projeto, na época, muito recurso do governo federal, e foi isso.
um processo de redução das enchentes, de macrodrenagem, todo um cuidado de não retificar os rios, porque esse negócio de botar cimento, vamos lá, blá, blá, e retifica os rios, isso é um absurdo, isso tá fora, isso não tem mais cabimento. Isso é uma triste herança da engenharia, que inclusive a engenharia no início do século XX cumpriu o papel da área de saúde, né? Então, você recupera o talude dos rios, né? Coloca a mata ciliar e você, de algum modo, vai enfrentar também o déficit habitacional realocando as pessoas que moram na margem dos rios, porque são áreas que não poderiam ser habitadas. Então, você tem aqui... Agora voltou a encher, mas foram cerca de 10 a 12 anos com pouca enchente, muito pouco extravasamento. Alagamento é uma outra questão, mas enchente mesmo reduziu bastante. Aqui é um exemplo. Isso aqui, se não me falha a memória, é Belford Roxo. Eu fico brincando que ali se chama Avenida Atlântica. Então, Avenida Atlântica, lá de Belford Roxo. Aqui é um outro exemplo. Isso aqui é uma área que a gente chama tecnicamente de área de polder. É justamente que o rio extravasa, aquela água, né, vai extravasar, vai para aquela área. Enfim, acho que é isso. Muito obrigado. E obrigado mesmo pela oportunidade. Muito bom. Obrigado, Aécio. Vocês estão tendo a mesma impressão, mas eu estou conseguindo ver que as conversas estão se conectando, né? E a gente vê que meio ambiente não é só meio ambiente, né? Meio ambiente é tudo que está tocando aí as nossas vidas. Passo agora a palavra para o professor Juliano. Bem, obrigado, Eloy. É um prazer estar aqui, principalmente participar desse painel tão interessante, com pessoas amigas que eu já não via há algum tempo. E eu me sinto meio constrangido nessa discussão, porque acho que dentre os que estão falando aqui, talvez eu seja o menos preparado para falar especificamente do estado do Rio de Janeiro. Mas durante as apresentações aqui me ocorreram algumas ideias que eu vou testar aqui com vocês, com base no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Bem, eu estou mais ou menos no Rio, talvez eu fui criado em Belo Horizonte, estou no Rio desde 98. E eu já estou numa situação que eu já passei mais tempo da minha vida no Rio do que em Belo Horizonte, então tenho um carinho muito especial por essa cidade que me acolheu tão bem. E nos últimos 15 anos eu tenho me dedicado a estudar a economia do meio ambiente, muito voltado a clima, que é uma agenda global com um foco muito importante no Brasil, mas que obviamente tem consequências relevantes para a cidade. E uma coisa que eu aprendi à frente desse trabalho é que não tem como a gente discutir meio ambiente de maneira efetiva se a gente não conectar meio ambiente com as pessoas ou com a economia. Gostaria que não fosse assim, mas é o que é. Para minha sorte, como a minha formação de economista está mais ou menos dentro do meu campo de atuação. E eu acho que o Rio de Janeiro é muito especial nesse sentido, né? O Brasil já tem características muito favoráveis, mas o Rio de Janeiro em particular, isso é muito especial. E o meu depoimento pessoal, ao longo dos últimos anos, um pouco, né, por conta da minha atuação no mercado acadêmico, que tem algumas conexões e possibilidades de você trabalhar fora do país, eu não gasto mais do que 5 minutos para negar qualquer oferta para sair do Rio de Janeiro. E quando eu penso profundamente sobre qual que é a natureza desse meu ímpeto em ficar na cidade, tem muito a ver com o meio ambiente, tem muito a ver com a lagoa, com a praia, com essa combinação da floresta e mar. Esse ambiente daqui é um ambiente que, na minha perspectiva, é muito, muito atraente, né? E eu acho que isso, de fato, é uma vantagem comparativa, porque eu acho, recuperando um pouco do que foi dito pela Ana e pela Suzana no início, a geração de conhecimento, capital humano, eu acho que é um elemento de vantagem comparativa extraordinário da cidade. Então, se a gente pensa num mundo em que provavelmente petróleo e gás não terão o mesmo espaço que tem hoje, e a gente vai precisar de diversificar a base econômica do Rio de Janeiro,
capital humano, conhecimento, é um caminho muito natural, para o qual a gente já tem bases muito bem estabelecidas. E o meio ambiente nada mais é do que talvez a maneira mais efetiva de você atrair as pessoas. E a gente vê isso no dia a dia. Tem depoimento de vários colegas, várias pessoas têm no Rio o seu ambiente natural, mesmo que do ponto de vista de condições objetivas, a gente esteja diante de condições que não sejam tão boas como outros locais. Mas você tem essa magia que eu acho que em larga medida está associada com o meio ambiente. Então, acho que o meio ambiente, para o estado do Rio, assim como para a cidade do Rio, é um elemento de atração de capital humano que eu acho que é um grande vetor de desenvolvimento para um país, para o estado, e em particular para a cidade. E tendo em mente que eu sempre gosto dessa. Alguém me disse uma vez que a idade da pedra não acabou por falta de pedras. E na parte do clima, não vai ser por falta de a existência de recursos de petróleo e gás, não vai garantir que petróleo e gás tenha uma inserção na economia do futuro, assim como tem hoje. Né? Muito provável que seja bastante diferente, e eu acho que tem boas razões para se caminhar nessa direção. Então, do ponto de vista de um governo de Estado, é muito importante que ele consiga pavimentar caminhos nessa direção. E eu acho que o meio ambiente é esse elemento, né? Para essa camada, eu acho, do desenvolvimento econômico. E aí quando você pensa na despoluição dos corpos d'água, na questão de mobilidade urbana, que tem uma interface importante com o meio ambiente, são elementos que compõem a qualidade de vida na cidade, né? Na cidade, essa conectividade com as outras cidades do Estado, e propiciam a atração de capital humano, né? Assim como saneamento e outros pontos foram levantados. Então, acho que esse primeiro elemento econômico, né, do meio ambiente como um indutor, né, um elemento que atrai capital humano, eu acho que isso é essencial. Né? O Rio tem isso, né, foi dito no início pelo Eloy, né, bonito por natureza, e tem essa capacidade de atrair, e a agenda de meio ambiente, eu acho que ela cumpre esse papel. Agora, há outros setores que talvez não sejam tão relevantes do ponto de vista de potencial de geração de PIB, mas eu acho que eles compõem um cenário e geram spillovers positivos, né, efeitos para outros setores que não são triviais, né, como é o caso do turismo, o caso de esportes, e o restauro florestal, que é uma atividade muito incipiente e, curiosamente, uma das principais empresas de restauro está sediada no Rio de Janeiro, com base em pesquisa que foi desenvolvida no Rio de Janeiro, tá certo? Então, acho que essa configuração de elementos, né, econômicos torna o meio ambiente como, de fato, uma estratégia de desenvolvimento para o Estado, né, e em que você consegue pensar nessas questões não necessariamente na perspectiva do meio ambiente per se, mas sim na perspectiva de criar oportunidades de trabalho e renda para o Estado que é tão carente. E aí eu queria falar um pouco da área que talvez seja mais próximo do meu trabalho, que é a área de clima, e como que ela tem uma interface do clima com o Rio de Janeiro. Como foi colocado aqui, eu acho que o Aécio tem muita razão, a mitigação, o Rio de Janeiro, sejamos francos, né, o que o Rio de Janeiro faz, o Estado, em relação à mitigação de clima, é totalmente irrelevante da perspectiva global. Né? Se o Rio de Janeiro brilhar, se a gente zerar nossas emissões e o mundo não cumprir o dever de casa, estaremos, né, numa situação terrível. Então, não é por aí. Mas, por outro lado, a gente pode ser muito afetado pelas mudanças do clima. Né? Eu acho que essa perspectiva, pensando no Estado, do ponto de vista estratégico, é um Estado que está muito exposto às mudanças do clima. E eu acho que está exposto tanto no que se diz da agenda de mitigação, que tem a ver com você conter as mudanças do clima, que significa tentar emitir menos para a atmosfera. Como nós temos uma base importante da nossa economia dependente de óleo e gás, medidas que né, se a Ana e a equipe forem bem-sucedidas, vão criar um caminho para a gente se afastar dos combustíveis fósseis. E, de certo sentido, né, todo esse esforço vai reduzir o valor de um ativo muito importante para o Estado do Rio, em termos de geração de renda e de emprego, né, que é o setor de óleo e gás. Então, antecipar esse movimento e tentar preparar bases para que a gente consiga diversificar a economia é um elemento essencial de gestão pública, de fato. Né? Esse não é algo que deveria estar apenas na Secretaria de Meio Ambiente, é algo que deveria estar na Secretaria da Fazenda. Tá certo? Então, acho que esse é um elemento que eu acho que é importante. A mitigação chega no Rio de Janeiro dessa forma. Né? É o que eles chamam na discussão de clima de risco político. Né? Que o mundo vai tomar atitudes que
terão consequências sobre a base econômica do Rio. E na perspectiva talvez mais de curto prazo, e aí eu acho que as intervenções anteriores foram muito bem sucedidas nesse sentido, a adaptação é um grande tema urbano e é um exercício de preparo e de planejamento e de proteção das pessoas, né, de preparação. Eu gostei muito dessa vertente, né, dessa perspectiva sobre o déficit habitacional, porque quando você para pensar num desafio de adaptação no sentido mais macro, é um desafio habitacional de fato, né? A intensificação das mudanças do clima vão gerar uma mudança na frequência desses eventos climáticos, onde alguns deles tornarão algumas moradias inviáveis, muito, muito vulneráveis, né? Então, se nada for feito, o déficit habitacional tende a aumentar pela simples intensificação das mudanças do clima. Na medida em que a gente vai ter mais e mais chuvas torrenciais, enchentes, deslizamentos, o déficit habitacional tende a aumentar porque moradias que são viáveis hoje deixarão de ser viáveis daqui a alguns anos, né? Eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva muito concreta, de fato, de você proteger as pessoas e se preparar, né, para um mundo que está em mudança, né? Então, acho que tem essa parte de chuvas e deslizamento que geram imagens muito marcantes e que são, de certo sentido, mais fáceis de você mobilizar. Mas tem toda a questão das ondas de calor, que é um problema muito mais silencioso e que elas sim matam no Brasil de maneira importante, né? Então, não só tem um custo social associado a essas ondas de calor, como tem impactos sobre a gestão pública, gestão de saúde, mas também em termos de educação. É importante coisas muito práticas do tipo, as nossas escolas precisam de ter ar-condicionado para que o aprendizado das crianças não seja prejudicado com os dias quentes que virão por aí, né, que já estão acontecendo e que virão com a frequência cada vez maior. Então, acho que pensar nessa agenda de adaptação e como que a gente prepara as cidades, no caso do Rio de Janeiro, para sofrer ondas de calor cada vez mais intensas e lidar com chuvas cada vez mais frequentes e mais também intensas, eu acho que é bastante importante. E eu queria finalizar mencionando uma proposta que foi desenvolvida, apresentada num grupo que eu faço parte, no contexto da COP, que é a professora Esther Duflo, do MIT. Ela estava com uma ideia de se criar uma infraestrutura que consiga dar um alívio de renda para as pessoas que sofrem com esses eventos extremos, né, logo no momento da ocorrência desses eventos. Quando, na visita dela no Brasil, que ela aprendeu, ela já conhecia bastante a coisa do Bolsa Família, mas ela foi exposta ao Pix de maneira mais concreta, surgiu uma ideia que eu acho que é bastante interessante, que é de a gente utilizar um pouco todo esse aparato que a gente tem de segurança social, que é o cadastro único, o sistema do Bolsa Família, e que a gente use esse aparato para poder lidar com a ocorrência desses eventos. Então, ela surgiu com essa ideia do Pix climático, né? Então, assim, a gente já sabe onde as pessoas estão. Então, quando a gente, por exemplo, observa que teve um deslizamento importante, uma enchente em uma determinada cidade, a gente já tem um endereço, já tem a conta daquelas pessoas. O governo deveria estar preparado para poder, no dia seguinte, enviar um alívio de renda para aquelas pessoas. Então, a gente precisa de começar a pensar a nossa política, né, social num contexto de clima, né, fazendo essas conexões, né? E eu acho que, de novo, né, o Estado tem vários elementos que nos permitem, né, avançar nessa direção, se a gente for bem sucedido, né, no ponto de vista mais de governança pública. Eu queria finalizar agradecendo mais uma vez o convite, foi um prazer estar aqui. Obrigado. Que legal, hein? Muito obrigado, Juliana. Eu vou voltar agora para a Ana Toni para fazer um resumo aí do que a gente conversou e abro na sequência para o nosso público para comentários, perguntas e para a gente fazer um diálogo. Então vamos lá. Não, primeiro, sim, de novo, um aprendizado aqui, ter ouvido todo mundo, maravilhoso. E eu adorei assim, a conversa, porque acho que ela foi muito convergente. E uma das coisas que eu não falei no começo, mas foi levantada por todos os outros, que é absolutamente fundamental. Quando a gente fala de clima, a gente não está falando, ou de meio ambiente, a gente não está falando só de meio ambiente, só de biodiversidade, a gente está falando de pessoas e economia. Acho que ficou super claro né, de todas as intervenções. E quando a gente pensa assim, a gente está num debate político, né?
quem for eleito vai ter 4 anos. 4 anos não dá para fazer tudo na vida, são só 4 anos. E essa pessoa provavelmente vai querer ser reeleita. Né? Política é política, né? Vai ter que falar com o seu público. E ouvindo, assim, todos, quando a agenda de meio ambiente, primeiramente tem que falar com as pessoas. Se ela não falar com as pessoas, não vai falar com seus eleitores, isso é o óbvio. E o que eu ouvi aqui fica muito claro que não dá para ter uma agenda ambiental, né, no no Rio de Janeiro se a gente não falar de habitação, se não falar de água, saneamento e drenagem, e se não falar de calor extremo. Esses 3 tópicos fala diretamente com as pessoas, vão impactar as pessoas do Rio de Janeiro diretamente. Então, seja quem for o governador ou a governadora, provavelmente, porque eu saiba que só tem candidato homem, então, por enquanto, governador, mas esses 3 temas deveriam ser lidados diretamente com uma agenda de pessoas. O segundo tema é uma agenda de economia, né? Vamos pensar um pouco na economia. E o Juliano tem toda a razão, assim, o que quer que o Rio de Janeiro faça em termos de mitigação, não vai fazer cosquinha na mudança do clima, mas tem uma coisa de liderar pelo exemplo. O Rio de Janeiro é responsável por, se eu não me engano, 60% da extração de óleo e gás no mundo. No Brasil, a gente está no debate sobre caminhar para longe dos combustíveis fósseis. O Rio de Janeiro tem as melhores cabeças pensantes na nossa academia sobre esse tema, e eu acho que seria realmente corajoso, por todas as razões que foram faladas economicamente, esse recurso vai acabar. Não tem nenhuma dúvida, hoje em dia tem muito recurso ainda, 50 bi, se não me engano, bilhões pelos outros, e só que está vindo de royalties de óleo e gás. Se pensasse nessa relação, que o recurso que está ainda vindo de óleo e gás, como é que ajuda em habitação, saneamento, para o Estado como um todo, né? O que poderia ser movido e como é que o Rio de Janeiro faz um plano de transitar para fim ou para longe do combustível fóssil, porque vai acontecer, não tem dúvida. E qual é o plano do Rio de Janeiro, ninguém sabe, mas vai afetar todos. Então, eu acho que olhar para fazer um mapa do caminho para longe, para mostrar como é que isso vai afetar o Rio de Janeiro em termos da sua economia, da sua capacidade de industrialização ou não, dos seus empregos, com as cabeças pensantes, me parece um óbvio em termos da economia. E o segundo grande tema é, lógico, o turismo, que fala também, porque não adianta a gente querer, vamos o Rio de Janeiro ser um polo para mineração de nióbio, só que não tem nióbio no Rio de Janeiro, né? Então tá em outro canto. Então eu acho que a gente tem que olhar para o que o Rio de Janeiro tem. Então eu acho que óleo e gás é onde está a economia e turismo seria um óbvio para se colocar. E o que o Rio de Janeiro já está fazendo muito bem? Reflorestamento é uma coisa que o Rio de Janeiro está fazendo muito bem. Que bom! Vamos bater palma para o Rio de Janeiro, vamos fazer ainda mais e vamos contar para o mundo. A mesma coisa na área de oceano, né? O Rio de Janeiro, não sei quão bem está fazendo o Rio de Janeiro, para falar bem a verdade, mas é uma parte que o Rio de Janeiro tem a vocação. Então, parece que tem alguns blocos que dá para pensar assim, o que não tem jeito, que tem que fazer porque vai afetar as pessoas, o que é a economia do Rio de Janeiro e o que o Rio de Janeiro está fazendo bem. E agora eu queria terminar mencionando o que você falou, Olivia, que estando agora no governo federal, o governo federal tem muita política pública. Umas boas, outras melhores, outras não tão boas. Mas, por exemplo, a gente tem um plano clima, que acabamos de aprovar, que são 7 planos de mitigação em 7 diversos setores e 16 planos de adaptação. Adaptação aqui, né, todo mundo aqui conversou, olhar para esses planos de adaptação que temos a nível nacional e poder adaptá-los para o nível estadual é meio que um óbvio. Tem um programa que dá recurso para os governos do estado, o Adapta Cidades e Adapta Estados, que já tem recursos lá. Então, eu acho que tem muito recurso para algumas políticas climáticas e ambientais no governo federal que poderiam ser mais bem atraídas para o governo do estado.
principalmente na área socioambiental que eu conheço. Por fim, me veio uma coisa na cabeça, e Suzana vai saber melhor do que eu, e Juliano também. A gente falou que o Rio de Janeiro tem muita capacidade, e tem, né? Técnicas científicas, universidades, o capital humano que foi colocado. Mas talvez porque o Rio de Janeiro foi capital, a capacidade técnica que eu conheço do Rio de Janeiro pensa o Brasil e pensa o mundo, né? A gente tem os melhores cientistas climáticos do Brasil estão no Rio de Janeiro, né? Em todas as áreas. Mas essa capacidade técnica científica, eu não sei o quão voltada ela está, esse capital humano, para pensar os problemas do Rio de Janeiro especificamente. Eu não conheço, mas então você, porque isso é com tanta capacidade, como é que a gente transfere para trazer as boas, porque né, a gente vê tanta coisa legal acontecendo a nível brasileiro, feito por cariocas. Mas eu não sei se essas experiências também estão aqui, mas que bom que você está aqui para nos esclarecer. Fico por aqui. Se você quiser esclarecer. Não, só seguindo a provocação da Ana, não, a gente tem muita coisa também olhando o Rio de Janeiro, né? Principalmente na área de engenharia, não só, obviamente, petróleo e gás, que é, né, óbvio, mas na área também da economia azul, que é do mar, né? Também temos bastante tecnologia desenvolvida, então tem muita coisa realmente na cidade. Até eu acho assim interessante que tem algumas áreas que as pessoas nem associam tanto, mas até Sambódromo a gente trabalha com a sonorização. Não sei se você sabe, o último carnaval já não teve carro de som. Foi a COP que fez a sonorização digital. Tá vendo? Então, então, em carnaval, show, então tem muita coisa, assim, questão de recuperação de encostas, Ponte Rio-Niterói, Joá, enfim, tem várias coisas que estão sendo feitas também. Bom, boa tarde, boa noite já, na verdade, a todos e todas. Meu nome é Gustavo, trabalho com a vereadora Joyce Trindade, aqui no Rio de Janeiro. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez, mais essa edição, o Guilherme, o Eloy, toda a equipe do Rio Agora. Eu digo que aqui facilita muito o meu trabalho, de eu obter tudo que eu posso ter de informação para que, a partir disso, como a Ana trouxe, a gente possa transformar isso em comunicação. Porque meio ambiente, pessoas, de qualquer outro tema de política pública e pessoas têm que ter esse viés da comunicação e da política, porque política é a arte do convencimento, né? Então, não adianta só nós estarmos convencidos, mas precisamos convencer as pessoas também sobre isso. Então, a partir desse ponto, eu queria trazer um questionamento e duas contribuições. O questionamento é sobre a articulação estadual, enquanto líder político dos municípios também. Claro que existem as divisões, obviamente, administrativas, mas em todas as mesas esse tema é muito evidente. E, nesse sentido, uma pergunta sobre essa liderança do Estado junto aos municípios no que tange a questão ambiental, né? A liderança da política pública ambiental do Rio de Janeiro. E outros dois pontos, um encontro gonçalense, eu digo que eu não sou carioca, né? Sou fluminense. Lembro muito das orlas que são limítrofes à Baía de Guanabara. São 7 municípios, 10 milhões de pessoas, incluindo a população da capital, que circundam a Baía de Guanabara. E, como foi bem dito também, acho que foi pela professora Suzana, somente Rio e Niterói utilizam bem essa orla, mas com potencial turístico enorme, ainda mais e na oportunidade de preservação, de recuperação da Baía de Guanabara, o quanto isso é um investimento econômico e turístico também importante para ser trazido para o estado do Rio de Janeiro. E para finalizar, a questão da educação ambiental. O município do Rio já vem adotando uma política que 600 mil crianças já conseguiram ter acesso ao rio que é do lado da casa delas, que não sabem que aquilo é um rio, dizem que é um valão, toda aquela relação que não existe entre crianças e o ambiente, mas que houve um investimento já na cidade do Rio de Janeiro que já atingiu 600 mil crianças, que não é ainda uma política estadual, mas que pode ser, no futuro governo do estado, comprometido com a pauta tanto da educação quanto do clima. E o quanto isso é importante e relevante, também conectada à primeira contribuição, à primeira pergunta sobre a articulação estadual. E obrigado. Gustavo, eu tive a oportunidade
de ser chefe de gabinete de uma secretaria de Estado. Era a Secretaria da Baixada, em 2002, eu acho, né. E aí depois disso que eu fui para a fase, mas eu já trabalhava com educação também. Então você tinha uma secretaria estadual da Baixada. Isso não significa de você criar uma secretaria, porque aquilo acaba sendo para atender interesses de grupo político, tal, tal, tal. Mas eu posso te dizer que a partir da Constituição de 88 até a virada desse século, existia, digamos, existe uma legislação para isso, mas um espírito maior de cooperação. Você tem a legislação sobre consórcios entre os entes municipais e tal, tal, tal. E, de certa forma, algumas políticas foram pensadas conjuntamente. Inclusive, boa parte do que eu estou falando ali depende da liderança do governo do Estado. Por conta, por exemplo, desse processo da privatização da operação do abastecimento de água, se desconfigurou a Câmara Metropolitana do Rio, que também seria um espaço que poderia... Você tem o Estatuto da Metrópole, ou seja, na dimensão legislativa, eu costumo brincar, na legislação, claro, estão desconstruindo a legislação, é só ver a legislação ambiental que fizeram com ela, que inclusive tem impacto direto nas coisas que foram faladas aqui. Mas, no geral, o Brasil seria um paraíso. Eu sempre costumo falar, se tu pegar o artigo 6º da Constituição, você tem muitas coisas interessantes. Inclusive, em 1979, Figueiredo, que boa parte aqui não o conheceu só de livros, ele foi o responsável pela autoria, né, sancionou, da legislação sobre o parcelamento do solo. Então, determinados loteamentos que são regularizados de acordo com essa lei não poderia, porque a área que tem problemas alagadiços, enfim. Então você tem legislações, você tem que facilitaria essa questão que você coloca, mas depende muito de empenho político. Eu sei o desafio que é tudo isso que nós falamos aqui, porque, infelizmente, está se perdendo esse espírito. Mas o governador do Estado, ele tem todos os instrumentos para fazer isso, jurídico, e se tiver interesse político, claro, porque nada disso, imagina, vou finalizar, esse projeto de macrodrenagem tem que ter uma combinação com os outros municípios. Você imagina, sei lá, eu estou em Caxias, eu estou a jusante, né, da cabeceira do rio. Aí eu faço a macrodrenagem aqui. Por melhor que seja, o fluxo hidráulico vai aumentar. Quem está em Caxias, se eu não fazer uma coisa em conjunto, vai ter problema, vai ter enchente, vai ter 50 mil problemas. Então, tudo isso não, francamente, vai ter muito pouca efetividade se não tiver esse empenho. E legislação existe inclusive instâncias no papel que estão subutilizadas ou estão desativadas, mas existe. Só dar um pitaco também nessa resposta. A sensação, para quem estava sentada na cadeira do governo federal, é que, assim, em alguns programas a gente tentou amarrar Estado e município juntos. Então, o Adapta Cidade, por exemplo, era uma relação com o governo do Estado que escolhia 10 ou 20 municípios, mas era uma escolha conjunta, o governo federal, estados e os municípios. Cidades Verdes Resilientes, é também um programa que a gente acabou desenhando e que também amarrava para uma conversa governo estadual e governo municipal. Mas se você... meu aprendizado lá, se você não amarra lá, daí fica o Estado falando mal do município e o município falando mal do Estado.
Então tinha que ter que ser muito bem amarrado. Lógico que tem excelentes exceções, mas aí são exceções. Alguns estados, ao contrário, já têm isso dado. Mas a minha vivência, digamos, foi se não amarrar direitinho na política federal, dá muito espaço para coisa política local, que daí ou não chama os municípios que mais devem, ou o governo do estado faz. É um pouco. E sobre educação ambiental, assim, educação ambiental não tem fim, sempre é bom. Quanto mais melhor. Quanto mais melhor. Lá no governo federal a gente tinha um debate muito grande. Que educação ambiental? Uma educação, qual o papel da educação formal, quanto de meio ambiente dentro da educação formal versus uma educação ambiental feita, né, por sociedade civil ou por outros entes. Eu acho que o debate no Brasil meio que ainda tem um pouco de disputa. Que tipo de educação ambiental queremos, como fazer essa, e quão institucionalizado na educação formal deve ou não deve estar. Tinha muitas divisões que eu participei de muito debate um pouco sobre isso, mais a nível local. Boa noite, meu nome é Luciano Cerqueira, eu sou coordenador de projetos da Mais Progresso, uma instituição irmã do Rio Agora. Pode ser uma pergunta geral, quem quiser responder. Nos últimos anos a gente tem visto que as empresas, né, têm sido as grandes vilões do meio ambiente. A gente só lembrar dos desastres de Minas Gerais. Como é que o novo governo do Rio pode trocar essa chave, fazer com que elas não façam só parte do problema, mas também trazer o setor privado para fazer parte da solução do problema? Como é que o governo pode fazer? Nem tudo que é fácil de formular é fácil de responder, né? Mas eu acho que a resposta para a tua pergunta, para mim, ela é simples. Para mim, é regulação em política pública. O setor privado vai sempre testar limites. E eu, em particular, eu tenho muita dificuldade em acreditar assim, em mobilização. Sempre acho que tem um ímpeto de um jogo quase que institucional, de você se posicionar a marca mais perto do meio ambiente, né? Essa é uma agenda que era muito utilizada muitas vezes pelo setor privado como uma forma de uma estratégia de marca e mais como uma coisa efetiva, né? E eu acho que a maneira que a gente tem efetiva de lidar com essas questões é impor no balanço de custo e benefício dessas empresas que, se gerar um dano ambiental, vai ter uma penalização e um custo a ser pago, de tal modo que, quando ela faz a análise de risco de seus investimentos, aquele investimento, né, tem o destino correto, né? Então, na gestão de barragens, provavelmente a percepção de custos associados, né, aos acidentes não devia estar correta, dada a frequência com que esses acidentes aconteceram, né? Então, acho que o papel da política pública, eu acho que é isso, é de sinalizar, né? E o meio ambiente, ele é um desafio importante, porque é o que a gente chama de economia de externalidade, né? É algo que tem a ver com a ação das empresas ou nossa, né? Por exemplo, se eu resolvo pegar um táxi ou dirigir meu carro para cá, nessa decisão, ao invés de pegar uma bicicleta, eu não considerei o impacto que as emissões que eu estou, né, gerando vai ter sobre a atmosfera. Essas coisas são externas dessa decisão. Então, o papel da política pública é trazer para a decisão privada a incorporação desses temas, né? E meio ambiente é meio que natural para esse espaço. Então, acho que eu não acredito em uma maneira da gente conduzir o setor privado para que ele faça, né, o que é esperado que ele faça da maneira correta, sem uma política pública que vá trazer, né, para as decisões do setor privado uma percepção de custos, né, e benefícios associados à gestão do meio ambiente. Nós tivemos agora uma perda muito grande, né, dentro do Congresso, em relação à política do licenciamento ambiental, como se houvesse uma autorregulação, assim, como se a pessoa que acabou de aprender a dirigir, ele se autodeclarasse que poderia receber a carteira e ele mesmo assinava a carteira dele e saía dirigindo. É mais ou menos isso. E é muito preocupante, porque, além aqui a gente fala do estado da Mata Atlântica, a partir de junho, o IBAMA, por exemplo, não vai mais fazer uma anuência da Mata Atlântica, porque o Congresso achou que isso fosse dispensável, né? Que seria uma segunda análise sobre o quanto de Mata Atlântica se perderia, de que forma, que medida compensatória seria incluída nesse processo. Então, aqui eu trago para reflexão
não só uma política de governo do Estado, mas o que a população realmente quer, o que nós queremos, até na votação de dentro do Congresso, porque é quem está ali fazendo as leis, né? Então, quando a gente fala, e nesse momento é muito oportuno que nós estamos discutindo o que a gente quer para o governo do Estado, o que ele se posiciona e pensa sobre política ambiental aqui no Estado do Rio de Janeiro, precisamos pensar também quem vai para o Congresso e qual o posicionamento deles em relação à política ambiental, porque do contrário vai ficar inoperante a depender de quem nós votarmos aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer estado. Imagina, eu vou ter que defender as empresas um pouco, então sobrou para mim. Porque, assim, lógico, precisa de regulamentação, tá óbvio, mas muitas vezes, e também o Juliano falou, né? O setor privado vai testar limites, e nós, a sociedade civil, nós ex da sociedade civil, também vamos testar limites. E o Estado é um pouco mediador, né? O que pode olhar. O problema é que muitas vezes não se senta junto também. Estado, setor privado, sociedade civil, não se conversa muito. E aí tem políticas públicas que saem ruins. E é verdade, vai mais para lá, vai mais para cá. Então, acho que uma coisa para o próximo governador é criar para as áreas que forem aí escolhidas, seja saneamento, seja turismo, o que quer que seja, esses lugares de debate onde tem a sociedade civil, setor privado, o Estado, ter um pouco estes diversos olhares, porque senão a gente vai construir políticas públicas que talvez não seja bom para o setor privado, e daí o cara vai fazer lobby no Congresso. Então, tem que ouvir todo mundo. Então, eu acho que tem aí uma oportunidade que acho que o Rio já fez isso no passado, e isso tem que voltar a fazer muito mais. Eu acho que isso seria importante. Complementar o que o Juliano colocou, tem uma outra dimensão, vamos dizer assim, que é o desaparelhamento ou a fragilização da capacidade institucional de acompanhar, de fiscalizar. Além de tudo aqui que se colocou, tem isso. E isso cada vez mais se agrava. Se pegar o exemplo do IBAMA, né, nacional, aquilo foi desconstruído. Então, a capacidade de fiscalizar é muito ruim. E isso vale para o estado do Rio de Janeiro. Eu não sei hoje como é que está o INEA, o quadro de efetivos do INEA e tal. Isso é um problema. E aí você ainda tem um problema no estado do Rio que eu vou ser super delicado, vou ser polido. Eu sei que a diplomacia está em baixa, a diplomacia se faz agora por Twitch, X, mas está gravando. Mas essa ideia que foi no governo do Fernando Henrique Cardoso de criar as agências reguladoras é brincadeira. Aqui no estado, por exemplo, me parece, não posso sofrer nenhum assédio jurídico, me parece que foi capturada pelos interesses das corporações. Isso eu estou falando na área de energia, de saneamento e de água. E se você for verificar em todo o Brasil, isso é uma questão que eu não sei exatamente quando, mas vai precisar ser enfrentado. Porque, inclusive, a tal da porta giratória, que todo mundo já sabe o que é porta giratória, a porta está girando numa velocidade e cada vez mais uma parte considerável da sociedade civil, com menos poder político, menos poder financeiro, logo menos capacidade de influenciar no sistema político formal e nessa estrutura, seja nas agências, não, é muito complicado. Eu participo, por exemplo, representando a fase do Conselho Nacional das Cidades. Quando você estrutura um conselho de participação, e no meio ambiente também, e o caso exemplar foi o Sistema Único de Saúde, que instituiu, né, o Conselho de Saúde, foi o primeiro conselho,
você tem todos os segmentos da sociedade, inclusive o segmento privado, das corporações, por exemplo, no nosso caso, da construção civil, né, o Conselho das Cidades. Mas esse segmento tem muito pouca participação. Por quê? Porque é uma lógica muito ruim. É uma lógica que, pô, eu vou direto, né? E se não tem uma legislação, se tem toda essa dificuldade que você coloca, eu vou conversar direto com quem tem a caneta, com quem tem o poder político, eu vou direto na bancada, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, eu resolvo. O Rio de Janeiro, o Estado do Rio, é até complicado, todas essas questões. A gente sabe aqui, todo mundo sabe o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. É gravíssimo o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro. É uma total desconstrução das poucas políticas existentes, enfim, é 50 mil problemas. Bom, boa noite a todos. Desculpe a minha voz aqui, eu estou meio resfriado, mas fiz questão de vir hoje. Obrigado novamente pelo convite e parabéns aos apresentadores aí, aprendi muito hoje. Eu queria fazer só uma contribuição, um exemplo de uma estatística que eu tenho na empresa que eu trabalho, e me ocorreu quando a professora Suzana citou a questão da capacidade intelectual que nós temos no Rio de Janeiro, né, com um número enorme de professores, doutores e pesquisadores, enfim, talvez dos maiores do país em termos per capita, né, de pesquisadores ou acadêmicos por cada 10 mil habitantes. E ao mesmo tempo, eu não lembro o número exato, me desculpem, mas eu sei que é dos maiores do país, e ao mesmo tempo o número de startups criadas, ou mesmo de empresas criadas, de empreendedorismo no estado, é baixíssimo. Eu trabalho na Sai do Papel, uma venture capital que investe em startups, e tem a curadoria também do Rio Innovation Week. Então, nós vemos isso, que dizem até que é um dos maiores eventos de empreendedorismo do mundo, mas vem muita gente de fora, de todos os estados e até de fora do país para cá. Então, é só a nível de um ponto para reflexão nessa linha, né? Como foi dito que meio ambiente tem toda a interação com a economia, certamente essa questão é reflexo da falta de alguns fatores, né? Infraestrutura, segurança, incentivo ao empreendedorismo que vai gerar emprego, renda, etc., né? E é um ponto para se pensar por que temos um capital intelectual tão grande no Estado e muitos dessas pessoas saem para São Paulo, principalmente São Paulo, Santa Catarina e Recife. Por quê? Né? Santa Catarina tem muito menos burocracia, tem incentivo à criação de empresas, startups, etc. Tem polos tecnológicos também significativos, né? Florianópolis e Recife principalmente, e nós não conseguimos captar isso e utilizar esse capital humano aqui. Tentamos batalhar por isso com a Rio Innovation Week, com a própria trabalho que nós fazemos na Venture Capital, mas é difícil, tem muita dificuldade, acho muito para se fazer nessa linha, talvez mais numa outra frente aí de economia, de desenvolvimento econômico, mas, de novo, né, meio ambiente está interligado, perpassa todas essas questões. Mas só rapidamente, eu concordo inteiramente com essa questão. A gente não tem uma tradição empreendedora, né? Eu acho que isso precisa mudar, é uma questão também cultural.
há toda essa parte de startups, principalmente se for de base tecnológica, né, deep tech mesmo, exige um capital muito elevado e um risco muito alto, como toda startup, né, tem um risco. E isso acaba sendo muito mais levado para outros estados, como São Paulo, né? Então, você tem realmente que fazer um esforço adicional para trazer esse capital, né, de risco, de alto risco, para o Rio de Janeiro. Mas eu acho que até, sei lá, talvez nos últimos anos, eu tenho percebido uma variação positiva. Né? A gente, pelo menos, tem a incubadora também na PUC, né? Mas pelo menos eu tenho percebido lá no Fundão um aumento significativo de novas empresas sendo incubadas, né? Só nesse ano de 2024, 2025, mais ou menos, a gente teve mais 30 empresas que surgiram. E surgiram exatamente, que eu acho muito curioso, na área de saúde. Né? Então, a área de saúde realmente está puxando muito a tecnologia hard, né? Inclusive tecnologias até que são usadas no setor de petróleo e gás, por exemplo. Tem uma startup lá que eu acho muito interessante, que é de inteligência artificial também, e que usa toda a tecnologia que é usada para achar petróleo, análise geológica, né, das rochas. Ela foi empregada e está sendo empregada para fazer diagnóstico de pulmão, doenças pulmonares, porque é o mesmo princípio, né, de você olhar o pulmão e encontrar onde é que estão é muito interessante. Então, está vendo essa mudança. Né? Inclusive, a gente fez um hackathon com a própria Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, e várias outras empresas estão começando. Eu acho que está mudando. Né? Ainda demora bastante, mas está mudando. Eu aproveito para pedir desculpas, que eu vou ter que sair, tá? Eu cheguei 1 hora antes, errado, e aí eu marquei. Mas eu tenho que sair. Obrigada. Muito obrigado, viu, professor? Realmente está no horário. Eu vou pegar aqui só um comentário final, um relato aqui de uma experiência com o município, e a gente encerra sem extravasar demais o nosso horário. A Lívia, acho que tem que pegar o voo para Brasília, né, Lívia? Obrigado, deixa eu me apresentar. Meu nome é Luísa Carneiro, eu sou engenheira civil, aposentada agora, me formei na PUC e hoje eu estou na Associação de Moradores da Gávea, eu sou presidente da associação e eu só queria dar um depoimento que nesses últimos anos o município sofreu muito na área da política ambiental, né? Falando um pouquinho da Gávea, a Gávea é vendida como o pulmão do Rio de Janeiro, mas que nos últimos anos nós perdemos 700 árvores naquele bairro que é desse tamanho. O município do Rio de Janeiro tem um déficit de compensação de replantio de 300 mil árvores. Então, quando eu escuto falar aqui, né, no calor extremo, na falta de habitação, a Rocinha está lá junto da gente. Então, assim, é muito, muito interessante e um aprendizado. E eu fico pensando que a gente não pode extrapolar este maltrato com o meio ambiente para o estado do Rio de Janeiro. Então, para mim foi super interessante. Eu venho aqui no de segurança e todos os outros que tiveram. Eu agradeço muito. Obrigada. Acho que como a Lívia falou, né, Lívia, assim, reflorestar não tem erro. Reflorestar em vez, né, de perder as árvores. Então, se tem uma coisa que não dá para errar, é a gente reflorestar. Então, espero que a gente tenha. Acho que é isso, né, Eloy? Sim, agradeço a participação aqui dos nossos panelistas, agradeço também a participação do público. Hoje foi a melhor participação do público aqui, pessoal. Já tinha mais umas 3 ou 4 mãos aqui querendo conversar. A gente pode continuar a conversa tomando ali um suco, mas eu vou encerrar aqui o evento por agora, porque eu sei que a Lívia, por exemplo, tem que seguir para o aeroporto, e as pessoas têm seus compromissos.
convido vocês a utilizarem os QR Codes ali daquela tela para seguir o nosso Instagram e também para se inscrever na nossa lista do WhatsApp para ficar sempre acompanhando os eventos, as novidades. Também tudo no site rioagora.org. E é isso. Muito obrigado, viu, pessoal? Dia 13, novamente, Segurança Pública. Estaremos aqui no mesmo bate-local. E o horário eu acho que vai ser um pouco mais cedo de segurança, né? Vai ser às 15 horas. Mas é aqui no Capanema. Obrigado, pessoal. Boa noite.